O salão do tribunal estava cheio. O cheiro era de madeira antiga e café frio. As pessoas falavam baixo, mas a tensão era tão grande que parecia que o ar pesava mais. O juiz ajeitava os papéis na mesa, o promotor olhava firme para frente, e eu, advogada de defesa, sentia minhas mãos geladas segurando a pasta. Ao meu lado, Jonas, o réu, estava imóvel. Tinha só 23 anos e parecia carregar o peso do mundo nos ombros. De repente, Dona Irene, mãe do rapaz morto, se levantou. Era uma mulher simples, com olhar cansado e mãos que tremiam. Ela segurava uma pasta plástica transparente contra o peito. O juiz tentou interromper, mas ela falou mais alto, com a voz embargada. Excelência, eu trouxe um papel. Eu sei que pode parecer loucura, mas é uma carta do meu filho. A sala inteira prendeu a respiração. Alguns cochicharam, outros franziram a testa. O juiz pediu que ela entregasse o documento. Ele abriu o envelope com cuidado e começou a ler. A caligrafia era jovem, inclinada para a direita. No fim, estava assinado, Lucas Meireles, a vítima. A carta dizia: Mãe, não foi como parece. Eu perdi o controle antes. O carro tentou frear, mas não teve como. Ele não quis me matar. Ele só fugiu porque teve medo da cadeia. Mãe, por favor, perdoa ele por mim. Eu estou bem. Diz que eu escolho o perdão. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. A carta ainda dizia algo mais. A pulseira de couro que você me deu no Natal caiu dentro do carro dele. Está embaixo do banco do passageiro, junto com uma moeda riscada. Isso prova que eu falo a verdade. Naquele momento, Jonas levantou os olhos, quase sem acreditar, enfiou a mão por baixo do banco onde estava sentado. Primeiro puxou a moeda riscada. Depois, a pulseira de couro. Todos ficaram boquiabertos. Um murmúrio correu pelo salão. O juiz, sério, registrou o documento e mandou guardar os objetos como prova. O promotor disse que aquilo não tinha valor pericial, mas era tarde. Algo já havia mudado dentro de todos. A mãe chorava em silêncio, mas com um sorriso leve. O réu segurava a pulseira como se fosse um pedaço de sua própria vida. No intervalo da sessão, Dona Irene veio até mim. Colocou um papel na minha mão com o endereço escrito: Rua Tremembé 204, Casa Espírita Miguel, quinta, 20 horas. Foi lá que recebi a carta. Ela disse: O médium não me conhecia, mas escreveu como se fosse meu filho. Guardei o papel, sem saber o que pensar. Mas meu coração já sabia que eu precisaria ir até lá. Naquela noite, não consegui dormir. A cada vez que fechava os olhos, ouvia uma melodia simples, 4 notas repetidas, como se alguém quisesse me ensinar uma canção esquecida. Gancho, parte 1. Na manhã seguinte, antes mesmo de ir à casa espírita, recebo uma mensagem no celular de um número desconhecido. Não perca tempo. Vá até a farmácia da esquina, câmera 03. O vídeo será apagado às 7h21. A mensagem estava assinada com o nome da avó de Lucas, uma senhora ainda viva, mas que naquela mesma manhã seria encontrada desmaiada em sua cozinha. Na manhã seguinte, acordei cedo. A carta não saía da minha cabeça, mas o que mais me impressionava era a mensagem que recebi no celular. Vá até a farmácia da esquina, câmera 03. O vídeo será apagado às 7h21. A assinatura era da avó de Lucas. O problema é que ela ainda estava viva. Corri para a drogaria real, a farmácia citada. O relógio do meu carro marcava 7h10 quando parei na frente. Entrei apressada e pedi para falar com o gerente. Mostrei minha identificação como advogada de defesa e expliquei rápido. Preciso das imagens da câmera 03. É questão de justiça. O homem me olhou desconfiado, mas o nome de Jonas, o réu, parecia já conhecido por todos. Ele chamou um funcionário e fomos até uma sala pequena nos fundos. O ar era abafado, e um computador antigo mostrava várias telas de segurança. Qual horário? Ele perguntou. Entre 23h40 e 23h50 da noite do acidente. Ele clicou algumas vezes, e logo a imagem apareceu. Lá estava a rua. A câmera mostrava o bar do Zeca e a esquina onde Lucas passará de moto. O coração acelerou. De repente, vimos um cachorro atravessar a pista correndo. Uma moto desviou bruscamente, derrapando. Outras 2 quase bateram. No chão, ficou uma poça escura, provavelmente óleo. Minutos depois, Lucas aparece de moto, perde o controle na curva e cai. Só então, o carro de Jonas surge e atinge o corpo já caído no asfalto. Prendi a respiração. Era exatamente como a carta dizia. Jonas não derrubou Lucas. Ele o atingiu depois,
tentando frear. O vídeo mostrava claramente que o acidente começara antes. Posso copiar isso? Perguntei. O gerente hesitou, mas concordou. Pegou um pendrive e gravou a cena. Entregou-me como quem entrega dinamite. A câmera apaga os arquivos automaticamente a cada 7 dias. Hoje seria o último dia. Disse, sem saber que havia repetido palavra por palavra o aviso da mensagem. Saí da farmácia tremendo. O céu estava nublado, o vento frio. Guardei o pendrive como se fosse ouro. Pela primeira vez, havia uma prova concreta que podia mudar o rumo do processo. À tarde, fui até a delegacia e entreguei o vídeo ao investigador. Ele me olhou sério. Doutora, isso muda muita coisa. Mas como a senhora soube dessa câmera? Pensei em contar sobre a mensagem. Mas como explicar? Respirei fundo e disse. Uma pessoa me avisou. Ele não insistiu. Mas os olhos dele diziam que, mais cedo ou mais tarde, alguém iria querer saber. Naquela noite, fui até a Casa Espírita Miguel, no endereço que Dona Irene me dera. O lugar era simples, uma casa térrea com portão verde. Havia algumas cadeiras de plástico, um quadro com frases de Allan Kardec e uma mesa coberta com toalha branca. As pessoas entravam em silêncio. O ambiente era leve, mas carregado de expectativa. O dirigente da casa, um senhor de cabelos brancos, pediu que todos fechassem os olhos e fizessem uma oração. Depois, um médium sentado à mesa começou a escrever em folhas brancas, sem olhar. A mão dele se movia rápido, como se alguém a guiasse. Eu observava em silêncio. O barulho da caneta no papel parecia mais alto do que tudo. Quando terminou, ele respirou fundo, enxugou o suor e disse: Esta mensagem é para a advogada. Todos olharam para mim. O coração quase saiu pela boca. Ele entregou o papel nas minhas mãos. A carta era curta. Helena, não tenha medo. A verdade está vindo à tona. A filmagem foi apenas o começo. Procure no caderno que você guardou da época da escola. Lá há uma anotação antiga que vai provar quem realmente empurrou o destino naquela noite. Não desista. Lucas. O caderno. Eu sabia qual era. Um velho caderno de capa de tecido, onde eu anotava músicas quando ainda sonhava em ser pianista. Eu guardava em uma caixa, esquecido há anos. Voltei para casa com a carta na mão. Sentei no sofá, respirei fundo e fui até o armário. A caixa estava lá, empoeirada. Abri devagar. Dentro, o caderno. As páginas amareladas ainda tinham minhas anotações de aulas de música. Mas entre elas, dobrado, havia um bilhete antigo, escrito com pressa. Se um dia algo acontecer comigo, não foi só acidente. Há alguém que me odeia. L. As mãos gelaram. O bilhete tinha a letra de Lucas. E aquilo significava que havia mais coisa escondida por trás da tragédia. No mesmo instante, meu celular vibrou. Outra mensagem de número desconhecido. Cuidado. Você não devia ter encontrado esse bilhete. Ele não foi o único que escreveu. M. Fiquei parada com o bilhete de Lucas na mão por alguns segundos. O ar da sala parecia mais pesado. Não era só um recado. Era um aviso do passado que eu não tinha visto. Há alguém que me odeia. E a assinatura, L. Eu precisava descobrir de quando era aquele papel, onde foi escrito e quem era esse M da mensagem anônima que me mandaram. No dia seguinte, cedo, passei primeiro na casa de Dona Irene, a mãe de Lucas. Levei o bilhete dentro de um plástico. Ela me recebeu na cozinha, cheiro de café e pão quente. Coloquei o papel na mesa com cuidado. Ela leu devagar. A mão tremeu. Ele nunca me mostrou isso, disse, com um fio de voz. Mas, eu lembro de uma fase. Foi no ano passado. Lucas chegou em casa umas noites com o rosto fechado. Falou de briga no bar do Zeca. Eu perguntei com quem. Ele falou, com o de sempre. De sempre quem? Perguntei. Mauro. O Mauro trabalha com motos, mexe com preparação. Eles discutiam por bobeira, mas também por ciúme. Tinha uma moça no meio. Marina. Anotei os 3 nomes, Mauro, Marina, Zeca, dono do bar. Pedi descrição, lugares onde achá-los. Dona Irene me deu tudo que lembrava, como quem arruma gaveta velha colocando cada objeto no centro da mesa. Antes de sair, ela segurou meu braço. Doutora, seja justa. Eu quero a verdade. Mesmo que doa. Fui direto ao bar do Zeca. Era fim de manhã. O movimento era só de gente varrendo e limpando o balcão. Zeca, um homem de mãos grandes e olhar honesto, me recebeu com calma. Eu era amigo do Lucas. Menino bom. Disse, antes de eu perguntar. Aquele acidente acabou com a gente aqui.
Perguntei se ele lembrava de brigas recentes. Ele assentiu. Teve, sim. Mauro bebia e encrencava. Ciúme bobo. A Marina vinha aqui, conversava com todo mundo, inclusive com o Lucas. Mauro não gostava. Teve uma noite em que ele empurrou o Lucas. A turma separou. Ficou por isso mesmo. Mauro ameaçou? Ameaça de bar. Vou te pegar na rua. Essas coisas que homem fala quando não sabe calar. Mas, Zeca fez uma pausa, baixou a voz. Teve uma outra coisa. Alguém despejou óleo perto da curva naquela semana. A gente viu um brilho no asfalto. Eu mandei o menino jogar areia. O caminhão da prefeitura só passou no dia seguinte. Não sei quem foi. Só sei que era perigoso. O coração apertou. Óleo na curva. A câmera da farmácia já mostrará uma poça. A carta do Lucas também falava disso. Zeca limpou o balcão como quem tenta limpar a cabeça. E a Marina? Perguntei. Mora 2 ruas atrás da igreja. Trabalha numa loja de roupas. Gente boa. Só não gosta de confusão. Agradeci e fui até a loja. Marina tinha cerca de 22 anos, cabelo preso, olhar atento. Quando ouviu o nome de Lucas, a voz ficou baixa. Eu e o Lucas éramos amigos. Só isso. Mauro tinha ciúme. Insistia. Eu cansei. Ela olhou para a porta, como quem teme alguém entrar. Doutora, o que a senhora quer saber? Quem é M? Você acha que é o Mauro? Ela respirou fundo. Eu não tenho prova. Mas, algumas vezes ele falou que rua ensina homem teimoso. E, na noite do acidente, ele sumiu por 1 hora. Depois voltou com o tênis sujo. Eu perguntei onde estava. Ele disse dando uma volta. Ela mordeu o lábio inferior. Eu não quero acusar sem ter certeza. Mas fiquei com medo depois. Pedi para Marina anotar as horas, o dia, qualquer detalhe. Ela contou que, 1 semana antes do acidente, viu Mauro conversando com 2 rapazes perto do depósito velho. Falavam de moto, mas cochichavam. Pareciam combinar algo. Tudo era sugestão, não prova. Mas o quadro começava a ganhar contorno. À tarde, fui falar com Mauro. Encontrei-o numa oficina improvisada. Um galpão com cheiro de gasolina, ferramentas espalhadas, 2 motos desmontadas. Ele me recebeu de braços cruzados. A senhora é a advogada do assassino, né? Eu sou advogada. Quero a verdade. Ele riu sem humor. Verdade é que o amigo de vocês caiu e meu conhecido passou por cima. A vida é isso. Quem cai, sofre. Quem passa, paga. Você odiava o Lucas? Eu não amo o homem que olha para minha mulher. Ele se aproximou um passo. Quer saber mais? Eu não derrubei ninguém. Quem falou em derrubar? Ele ficou 1 segundo a mais em silêncio do que seria natural. O olhar escorregou para a direita. Um sinal. Insisti. Na noite do acidente, onde você estava entre 23 horas e meia-noite. No bar. Respondeu rápido. O bar tem câmera interna. Se eu pedir hoje, a gente vai ver você lá o tempo todo? Ele esfregou o maxilar. O bar não tem câmera. Tem. Blefei. E tem o caixa eletrônico da esquina. Você foi dar uma volta, disse para Marina. Volta é ampla. Serve para tudo, inclusive jogar óleo na curva. Ele fechou a cara. A senhora está me acusando? Eu estou te perguntando. Ele riu de novo, mas foi um riso menor. Prove. Saí de lá com a certeza de que Mauro sabia mais do que dizia. Não era prova. Era faro. E o faro, nessa altura, já andava lado a lado com as cartas. Eu precisava de fatos firmes. Liguei para o investigador e pedi que checasse câmeras de rua, postos de gasolina e qualquer compra de óleo usado ou lubrificante naquela noite. Pedi também as antigas queixas de briga envolvendo Mauro e Lucas. No fim do dia, voltei à Casa Espírita Miguel. Eu precisava entender o que era procurar no caderno. Levei o caderno de capa de tecido comigo. Sentei nas cadeiras de plástico. As pessoas oraram. O senhor de cabelos brancos psicografou de novo. A mão dele corria como antes, mas dessa vez o texto foi mais curto. Entregou-me um bilhete. Helena, olhe entre as páginas com a música em mi bemol. Lá tem o nome. Lucas. Abri o caderno ali mesmo. Nas páginas de mi bemol, havia uma anotação minha de anos atrás. Lembrete, falar com Marcel sobre o pedal. Ao lado, uma letra que não era minha, um M grande, torto. Marcel? Quem era Marcel? Procurei na memória. Lembrei. Marcel era primo de Mauro, andava com ele nas motos. Trabalhava no depósito da prefeitura, perto da curva. Eu já tinha passado por ali muitas vezes sem notar nada. Fui ao depósito municipal de manhã cedo.
Perguntei pelo Marcel. Um rapaz magro, de boné, olhos rápidos, apareceu. Quando falei de Lucas, ele desviou o olhar para o chão. Eu não sei de nada. Eu não perguntei nada ainda. Ele suspirou. Eu não quero problema. Nem eu. Eu quero a verdade. Eu ouvi conversa. Só isso. O Mauro falou de dar um susto no Lucas. Não era para matar. Era para ensinar. Eu falei que isso dá cadeia. Ele riu. Marcel mexeu no boné, nervoso. Uns dias depois, vi um galão na oficina. Óleo velho. E na noite do acidente, ele passou aqui. Pediu uma pá e um saco de areia. Disse que era para um serviço. Eu não anotei. Eu errei. Eu sei. Você emprestou? Ele assentiu. No outro dia, a pá voltou suja. Cheiro de óleo. Meu estômago gelou. Pedi para ver as anotações de saída de materiais do depósito. O encarregado disse que pães e pás às vezes saíam por fora. Pedi para fotografar a pá suja, se ainda estivesse lá. Não estava. Sumiu, disseram. Pedi para oficializar a requisição e registrar o sumiço. Era uma trilha frágil, mas era trilha. À tarde, o investigador me ligou. Doutora, achamos câmera de rua na avenida antes da curva. Um carro branco, o de Mauro, passando devagar às 22h58, indo na direção da curva. 15 minutos depois, voltando. Depois, ele aparece de novo já perto da meia-noite, vindo do bar. Vamos puxar as outras câmeras. E o posto de gasolina? Ele comprou 1 litro de óleo às 22h40. Pagou em dinheiro. O frentista lembra. Diz que ele falou que ia dar geral na corrente. Mas o carro dele não é moto. A rede começava a fechar. Eu sabia que, juridicamente, ainda faltava laudo, testemunho formal, ligação de causalidade. Mas a linha era clara. Alguém espalhou óleo na curva. O acidente começou antes de Jonas chegar. A carta de Lucas não estava contra a lei. Estava junto da verdade. Voltei ao fórum com o pendrive da farmácia, as fotos das câmeras de rua e um pedido urgente de oitiva de Marcel e Marina. O juiz marcou para a manhã seguinte, cedo. O promotor não gostou, mas concordou. Ele queria entender tanto quanto eu. À noite, recebi outra mensagem do número desconhecido. Você está indo bem. Mas falta o principal. Procure a moeda riscada outra vez. Ela tem cheiro de mão. M. M outra vez. Era o mesmo M que me alertou para o bilhete? Ou era o M de Mauro tentando me assustar? Ou de Marina? Ou de Marcel? Ou alguém do lado de lá com M? Eu respirei. Fui até o envelope com a moeda riscada guardada na corrente de custódia. Não dava para cheirar ali. Pedi autorização e levei ao perito. Ele me olhou com estranheza, mas topou. O laudo rápido saiu no dia seguinte. Resquício de óleo na moeda e traços de graxa. Até aí, normal para quem mexe com moto. Mas tinha mais, marcas de impressões digitais parciais diferentes. Uma combinava com a de Jonas, coerente. Ele pegou a moeda. Outra não. Pedi para comparar com Mauro. O perito pediu o padrão. O investigador trouxe. Deu compatível em pontos suficientes para a investigação, não era laudo final, mas era forte. A moeda tinha passado na mão de Mauro após estar suja de óleo. Por quê? Ele pegou a moeda no chão onde ele mesmo tinha sujado. Ou tirou do bolso depois de sujar a mão. De qualquer modo, ligava Mauro à cena de óleo, não ao atropelamento final, mas ao início da cadeia de eventos. No mesmo dia, a oitiva aconteceu. Marcel confirmou que emprestou pá e areia, com medo, e chorou no depoimento. Marina disse que Mauro saiu do bar por cerca de 1 hora, voltou nervoso, e no outro dia tinha o tênis manchado. Zeca confirmou que viu brilho no asfalto e que a curva estava perigosa. O promotor me olhou sem ironia. O juiz ouviu tudo em silêncio. Vamos solicitar reconstituição da cena, perícia no trecho da via e o laudo final da moeda. Disse o juiz, sério. Ao sair da sala, Mauro me esperava no corredor. O olhar duro. A senhora vai estragar a minha vida com crendice de carta. Não. Vou estragar sua vida com fato. Ele se aproximou, voz baixa. E se eu falar que o Jonas me pediu? Aquilo bateu forte. Reviravolta. Eu parei. Ele sorriu de canto. É. Ele me pediu. Disse que o Lucas era folgado. Eu só dei uma força. Você tem coragem de mentir na cara de todo mundo. Eu disse, mais cansada do que brava. Prove que é mentira. Voltei para o gabinete e revisei tudo. Qual seria o motivo de Jonas para pedir uma coisa dessas? Jonas trabalhava,
sustentava a irmã, não tinha histórico de confusão. Ele bebia pouco. Não fazia sentido. À noite, fui novamente à casa espírita Miguel. Eu precisava entender se estava sendo manipulada ou guiada. Na reunião, o ambiente era simples. O senhor de cabelos brancos escreveu pouco. Entregou-me um papel. Não aceite atalhos de mentira. O medo fala alto. A verdade fala baixo. O Mauro tem medo. Lucas. Respirei. A verdade fala baixo. Era isso que eu estava ouvindo nas pequenas coisas. No brilho do asfalto, na areia pedida, na pá sumida, no tênis manchado, na moeda com digitais. Antes de dormir, lembrei da pulseira de couro. Pedi para a perícia verificar também resíduos nela. O laudo preliminar trouxe óleo e areia. A pulseira caiu no carro do Jonas depois do primeiro impacto. Ou já estava suja porque o Lucas caiu na poça antes. Em ambos os casos, reforçava a sequência. Óleo, queda de Lucas, carro de Jonas. No dia seguinte, um fato novo. A prefeitura confirmou que o caminhão de limpeza passou na curva um dia depois do acidente e recolheu resíduo oleoso. Havia registro de serviço. Pedi cópia. Estava ali o selo do tempo escrito no papel oficial. No fim da tarde, Marina me mandou mensagem. Ele está nervoso. Disse que se a senhora continuar, vai abrir o jogo e dizer que Jonas pediu. Eu tenho medo. Respondi que ela estava protegida, que falaria com o juiz sobre medida protetiva. E falei. À noite, outra mensagem do número desconhecido. A prova final está numa coisa simples. Uma tampa. Ela ficou no meio-fio. Procurem no bueiro perto da curva. M. Uma tampa de quê? Tampa de galão? Tampa de óleo? Liguei para o investigador. Fomos até a curva com lanternas e luvas. 2 agentes levantaram a grade do bueiro. O cheiro não era bom, mas faz parte. Com uma haste, puxamos sacos, folhas, lixo. Achamos uma tampa amarela, pequena, com resíduo de óleo escuro. O perito guardou. A tampa tinha marcas de dente de alicate. Poderia ser de qualquer um. Mas era uma tampa. No laboratório, o técnico comparou as ranhuras da tampa com alicates encontrados na oficina de Mauro, mandado expedido durante o dia com base nos depoimentos. Uma das mordidas coincidiu com a marca de um alicate específico, velho, com um dente quebrado. Era compatível. O promotor olhou o laudo, respirou e disse apenas: vamos. No dia seguinte, Mauro foi indiciado por perigo para a vida ou saúde de outrem e por participação indireta na causa do acidente, além de outras figuras que o promotor alinhavou. Isso ainda iria se discutir. O caso de Jonas começou a se reordenar, de assassino para motorista que atropelou após uma queda causada por terceiro. Isso não tirava toda a responsabilidade de Jonas, ele fugiu depois, mas mudava tudo. No fim da tarde, recebi 2 mensagens. A primeira, de número desconhecido. Obrigada por ouvir devagar. Agora, ajude o Jonas a não fugir de si mesmo. Lucas. A segunda, curta, seca, do mesmo número que assinava M. A carta não foi a única. Gancho, parte 3. Na manhã seguinte, Dona Irene me liga chorando. Helena, apareceu outra carta. Dessa vez, não é para mim. É para o Jonas. E foi deixada no capô do carro dele, de madrugada. Era madrugada quando Jonas encontrou o envelope. Estava no capô do carro dele, parado em frente à casa da irmã. O papel estava seco, sem sinais de chuva. Dentro, uma folha com a mesma letra arredondada de Lucas. Ele me ligou desesperado. Doutora, tem mais uma carta. Mas essa é para mim. Corri até lá. A irmã dele, assustada, segurava o envelope como quem segura algo perigoso. Peguei o papel e comecei a ler em voz alta. Jonas, eu sei que você sente culpa. Mas não foi você quem me tirou da vida. Você chegou depois. Você fugiu porque teve medo, mas precisa encarar. Você não é assassino. Você foi parte de um acidente que começou antes. Eu quero que você siga em frente. Cuide da sua irmã. Não se perca em remorso. Eu não quero prisão eterna para você, nem aqui, nem aí. Lucas. Quando terminei, Jonas chorava como criança. A irmã o abraçou. Eu sabia que aquilo não era uma absolvição oficial, mas era algo que podia mudar sua postura no julgamento. Até então, ele parecia conformado em ser condenado. Agora, havia um pedido direto para que lutasse pela verdade. No mesmo dia, levei a carta ao juiz. Ele aceitou juntá-la ao processo como documento de interesse, mas reforçou que não era prova pericial. Ainda assim, autorizou uma perícia caligráfica para comparar as 3 cartas já recebidas.
Enquanto isso, o promotor trabalhava para consolidar as acusações contra Mauro. As digitais na moeda, o óleo na curva, a tampa no bueiro, o depoimento de Marcel e Marina. Tudo apontava para ele como responsável por espalhar o óleo que causou a queda inicial de Lucas. O clima na cidade mudou. Os jornais começaram a falar em conspiração e justiça espiritual. Uns acreditavam, outros zombavam. Mas ninguém mais via Jonas como vilão único. Na semana seguinte, voltamos à casa espírita Miguel. O salão estava cheio. Pessoas que nunca tinham pisado ali agora queriam ver de perto. O dirigente pediu silêncio e humildade. Durante a reunião, mais uma psicografia surgiu. O médium escreveu rápido, a mão quase fora de controle. No fim, entregou ao juiz, que havia comparecido discretamente. A carta dizia: a justiça dos homens precisa andar. A justiça de Deus já foi feita. Eu não sofro. O que dói é ver corações presos ao ódio. Soltem. Não me usem como bandeira. Eu sigo. Lucas. O juiz leu em silêncio. Depois agradeceu, guardou o papel e saiu sem dar entrevista. No olhar dele, percebi que, mesmo como homem da lei, havia sentido algo diferente naquela noite. Poucos dias depois, a perícia confirmou. Todas as cartas tinham a mesma caligrafia. Não era possível identificar a autoria humana, mas a coerência entre elas chamou a atenção. E mais, a previsão sobre a pulseira, a moeda e a câmera de segurança se cumprirá em detalhes. Quando o julgamento foi retomado, o salão estava lotado. A imprensa, a população, curiosos. O promotor apresentou as provas contra Mauro. Eu mostrei o vídeo da farmácia, as digitais na moeda e os testemunhos. O juiz ouviu com calma. Então, pedi a palavra para Jonas. Ele se levantou e, pela primeira vez, falou em voz alta. Eu errei ao fugir. Tive medo. Mas eu não matei o Lucas. E eu recebi uma carta dele. Eu sei que muitos não vão acreditar. Mas ele pediu que eu cuidasse da minha irmã e não me perdesse no remorso. Eu vou cumprir. Houve silêncio. Não um silêncio pesado, mas um silêncio respeitoso. No fim do dia, o juiz anunciou que precisava de tempo para analisar. Mas deixou claro, o caso não era mais sobre um assassino frio, e sim sobre um acidente com responsabilidades divididas. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei na minha porta um envelope sem remetente. Abri com as mãos trêmulas. Era outra carta. Mas, dessa vez, não estava assinada por Lucas. Estava assinada por Beatriz Meireles, a avó dele, que ainda estava viva. Quando vi a assinatura da carta, Beatriz Meireles, avó de Lucas, viva e lúcida, minhas mãos gelaram. Como podia uma carta psicografada trazer o nome de alguém ainda encarnado? Sentei-me no sofá, abri devagar e comecei a ler. Helena, minha neta não sabe que escreve quando sonha. Eu falo por ela. Eu também sinto que meu tempo aqui está terminando. Quero que saiba. A justiça precisa acontecer, mas sem vingança. Mauro não deve ser odiado, ele deve aprender. Jonas precisa perdoar a si mesmo. E você, Helena, precisa aceitar que a vida não termina na curva. Beatriz. No dia seguinte, liguei para Dona Irene. Ela confirmou. Beatriz tinha passado mal na mesma madrugada. Estava internada, mas lúcida. Contei sobre a carta. Dona Irene chorou. Minha mãe sempre sonhou com coisas que depois aconteciam. Talvez tenha escrito sem perceber. No tribunal, a pressão era enorme. O promotor apresentou a denúncia contra Mauro por ter espalhado óleo na pista. O juiz aceitou. Já contra Jonas, a acusação mudou. Ele ainda responderia por omissão de socorro, mas não mais por homicídio doloso. Quando o juiz anunciou, o salão explodiu em murmúrios. Jonas chorou de alívio. Sua irmã o abraçou forte. Dona Irene também chorava, mas dessa vez não de dor, e sim de libertação. O processo não acabou ali, mas o peso principal tinha mudado. O público percebeu que Lucas não havia sido vítima de um assassino cruel, e sim de uma sequência de irresponsabilidades, com Mauro no centro. À noite, fui visitar Beatriz no hospital. Ela estava deitada, frágil, mas sorria. Segurou minha mão com força inesperada. Eu não escrevi nada, minha filha. Mas sei que meu neto está perto. Ele só quer paz. Horas depois, Beatriz partiu em silêncio, dormindo. Alguns dias depois, na casa espírita Miguel, uma última carta foi recebida. O médium entregou a Dona Irene. Era de Lucas. Agora posso seguir. Minha mãe me ouviu. Minha avó já está comigo. O Jonas vai aprender a viver. E você, doutora, não esqueça da música. Toque.
Quando tocar, vou sorrir. Obrigado por acreditar no que parecia impossível. Lucas. Saí dali com lágrimas nos olhos. Em casa, abri meu velho teclado, limpo de poeira. Toquei a mesma melodia de 4 notas que me acompanhava desde o início. Dessa vez, não havia medo. Só paz. No dia seguinte, enquanto caminhava para o fórum, passei pela curva onde tudo aconteceu. O asfalto estava limpo. Mas, por um instante, senti o cheiro de café fresco e ouvi, como um sussurro, a mesma melodia que tocará na noite anterior. Sorri. Entendi. A vida continua.